Série Ensinos de Jesus, com Fabrício Fraga. Estudo de hoje: o que Jesus ensinou sobre sua volta. Amigos, boa noite. E o nosso assunto de hoje é um assunto muito importante. Mas antes de nós entrarmos nele, vamos fazer uma oração, assim como nós estamos? Senhor Deus, muito obrigado porque nós podemos nos reunir em Teu nome para estudarmos a Bíblia. Pedimos a Tua bênção, a Tua orientação e sabedoria para entendermos sobre a volta de Jesus. Oramos em nome de Cristo. Amém. Esse é talvez o assunto mais importante do Adventismo, né? Esse é o próprio tema bíblico que dá nome à nossa igreja. E nos ensinos de Jesus, aquilo que ele ensinou sobre o seu reino, sobre a sua volta, ocupa um lugar de destaque. Na verdade, algumas semanas atrás, no nosso estudo, eu havia dito que o assunto do qual Jesus mais fala nos evangelhos é sobre o seu reino, sobre a sua volta, sobre como alcançar o céu. E por isso, nós hoje vamos estudar sobre aquilo que ele ensinou sobre a sua volta. É a lição de número 8, tá bem? Quando nós falamos da volta de Jesus, nós devemos começar pensando na promessa que ele fez. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 14, versos 1 a 3. Ali nós temos o que Jesus disse aos seus discípulos na noite em que ele foi traído, a noite da quinta-feira, noite que dava início à Páscoa. Jesus se reuniu em Jerusalém com os seus discípulos para participarem da Páscoa. E Jesus faz ali um sermão para eles. Esse sermão vai do capítulo 14 até o capítulo 16. Aí no 17 nós temos a oração sacerdotal de Jesus. E no capítulo 14, iniciando o verso 1, nós temos Jesus dizendo o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Os discípulos criam no Pai. Eles tinham certeza de que Deus existia e de que Deus os havia chamado. Mas talvez pudesse surgir no coração deles dúvidas sobre Jesus. Afinal de contas, o Mestre tão amado estava agora dizendo que ele ia para um caminho que eles não podiam seguir. Jesus estava dizendo que seria sacrificado, que ele iria morrer. E os discípulos ficam preocupados, ficam com medo. E daí Jesus diz: não se turbe o vosso coração, ou seja, não encham o coração de vocês de preocupação. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei porque eu vim para esse lugar e eu estou cumprindo a minha missão. Quando nós olhamos para esses versos aqui, nós encontramos alento para o nosso coração. Nós sabemos que Jesus está preparando um lugar para nós. Nós sabemos que Jesus está preparando um lugar especial. Na casa do Pai dele existem muitos quartos, muitas moradas. E em um deles está lá o nosso nome. Essa é a promessa que Jesus fez. Mas quando nós falamos sobre a volta de Jesus, existem muitas opiniões diferentes sobre como este evento irá acontecer. Como será a volta de Jesus? Será que ele deixou algum sinal para que nós soubéssemos como seria a volta dele? Será que Jesus deixou alguma pista para que nós estivéssemos atentos e pudéssemos entender o que vai acontecer? Então, quando nós questionamos sobre o como será a volta de Jesus, nós devemos, é claro, recorrer para a Bíblia. E eu convido vocês para lermos aí o texto de Mateus capítulo 24, versículo 27, depois Apocalipse 1:7, para que nós entendamos sobre a forma da volta de Jesus. Será que ela vai ser secreta ou ela vai ser pública? Será que só um grupo vai ficar sabendo ou será que todas as pessoas poderão saber que Jesus voltou? Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você já viu um relâmpago? Você conseguiria esconder esse relâmpago que você viu? Será que o som do trovão pode ser abafado? Será que a luminosidade que é produzida pelo relâmpago pode ser escondida pela vontade humana? Jesus compara a sua volta
com este raio poderoso que se mostra de um lado do céu e é visto até o outro. Jesus diz aqui que a sua vinda não será algo oculto, mas será algo público, né? Vejamos aí também Apocalipse capítulo 1, verso 7. Aqui diz que eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Aqui está a disposição para aqueles que estão vivos, para aqueles que confiam em Jesus e portanto estarão salvos, para aqueles que não tiveram fé e portanto estarão perdidos. E aqui fala inclusive de um grupo de mortos. Quando a gente começa a ler esse verso, nós temos aqui a informação de que Jesus virá com as nuvens e de que todo o olho o verá, todo olho que puder ver, todo aquele que estiver vivo, salvo ou perdido, esses o verão. E há uma informação sobre um grupo de pessoas que já estão mortas. Quando ele diz até quantos o traspassaram, e unindo com a informação de que ele virá com as nuvens, nós nos lembramos daquilo que o próprio Jesus disse para aqueles que o estavam prendendo, julgando e os que o condenaram. Abre aí a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 26. O contexto aqui é o julgamento de Jesus diante do Sinédrio. O sumo sacerdote está interrogando Jesus e ali no versículo 64, Jesus dá uma resposta à interrogação do sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus, aí é Mateus 26, 64. Tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Algum dos membros do Sinédrio dos dias de Jesus ainda está vivo? Alguns dos homens que estavam ali julgando Jesus, que o castigaram, que o mataram, algum desses ainda está vivo? Não. Este é o ensino da ressurreição parcial. Um grupo de pessoas que ressuscitará do mesmo jeito que morreram. Não é uma ressurreição da vida, mas é uma ressurreição para que eles vejam aquele que foi julgado injustamente, que foi condenado injustamente e que foi morto mesmo sendo inocente, vindo no seu reino, vindo nas nuvens, e eles então o verão. Aqueles que traspassaram Jesus são os que o furaram do seu lado, aqueles que o castigaram, que o mataram, e também aqui Jesus inclui o grupo dos que o julgaram injustamente. Então, quando Jesus voltar, sua vinda será visível. Todas as pessoas vivas poderão ver isso. Um grupo irá ficar feliz, irá dar glória a Deus, porque finalmente a promessa está cumprida, mas outro grupo vai se lamentar. Apocalipse diz que as nações da terra, ou representantes de todas as nações, irão se entristecer com a chegada de Jesus. A verdade que eles conheceram e rejeitaram, agora se mostra cumprida. Então há uma sentença de juízo para eles, né? Mas continuando, seguindo adiante, nós vemos no capítulo 25 de Mateus, versículo 31, a companhia que Jesus terá quando voltar. Veja aí comigo, Mateus capítulo 25, verso 31. Aqui são palavras do próprio Cristo e ele diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus aqui é apresentado como o rei que vem buscar seus súditos para levá-los ao céu. Jesus foi para o céu com um propósito, preparar um lugar. E ele voltará à terra também com um propósito, nos levar para esse lugar que ele preparou. Nós podemos agora compreender um pouco sobre o objetivo da volta de Jesus. Nós aqui vamos falar de alguns grupos de pessoas que irão participar do evento da volta de Jesus. E para que fique mais didático, eu dividi em 4 grupos, para que a gente entenda o que vai acontecer com aqueles que estiverem vivos e salvos, aqueles que estiverem vivos, mas forem ímpios, os mortos salvos e os mortos ímpios, tá bem? Em primeiro lugar, um dos objetivos da volta de Jesus é encontrado lá em Mateus 16, 27. Por favor, leia comigo. Este é um dos objetivos da volta de Cristo e aqui diz assim:
Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Nós já estudamos sobre salvação. Quando uma pessoa aceita a Cristo e essa pessoa for julgada lá no santuário celestial, as obras de quem que serão vistas? As dela ou as de Cristo? As de Cristo. Quando então nós entramos em julgamento e nós temos o mediador que é Jesus, não são as nossas obras que são avaliadas, são as obras de Cristo. A obra humana é sempre insuficiente diante da visão de Deus, da justiça de Deus. E aqueles que escolhem viver sem um representante no céu, sem Jesus, esses são então encontrados em falta, são julgados conforme as suas próprias obras, não as obras de Cristo. Nós somos pecadores, essa é a nossa natureza e esse é o nosso modo de vida. Mas Jesus, Ele é santo e por isso nós podemos também receber esta santidade que vem dele. Outro texto importante, antes de nós entrarmos na questão da recompensa, é Apocalipse 22, 12. Me acompanhe na leitura. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Aqui novamente nós devemos ler de acordo com a informação que nós já temos sobre a doutrina da salvação, né? As obras de Cristo substituem as nossas, e assim o galardão ou a recompensa dos justos será diferente da recompensa dos ímpios. Isso tem que ver com as consequências da volta de Jesus. Vamos analisar uma das consequências da volta de Cristo aplicada aos justos. Veja aí comigo, texto de 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. O apóstolo Paulo aqui diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, a primeira consequência da volta de Cristo que nós podemos ver é a transformação daqueles justos que estiverem vivos. Nós que estivermos vivos, quando Cristo voltar, seremos transformados desse estado de pecado no qual estamos. A consequência da maldição do pecado é vista em todos nós. A doença, a morte, o enfraquecimento, a tristeza, o pranto, tudo isso é consequência do pecado. Mas no céu nós não seremos mais corruptíveis. No céu nós não teremos mais a natureza caída que nos puxa para baixo, que nos leva na direção do inimigo. Quando Cristo voltar, nós seremos finalmente então glorificados. É assim que a Bíblia trata esse assunto, a glorificação dos salvos. Não mais um estado de sombras, alheios à glória de Deus, mas novamente refeitos à imagem e à semelhança do Criador. Porém, haverá um outro grupo de vivos quando Jesus voltar, o grupo dos ímpios vivos. E sobre eles o apóstolo Paulo falou lá na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 8. O apóstolo Paulo aqui diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Após a volta de Cristo, nós sabemos que os justos irão para o céu, passar lá um período de 1000 anos. Nós ainda vamos estudar detalhadamente sobre isso. Quando nós falamos dos justos vivos, eu disse que nós seríamos glorificados, né? Nós seríamos transformados novamente à imagem e à semelhança de Deus. Porém, para aqueles que negaram a justiça de Cristo, para aqueles que rejeitaram a graça, o que resta é a sentença da morte. Uma morte temporária, não eterna. Uma morte que não é de juízo, mas que é consequência de ímpios vendo a glória de Deus. Se nenhum pecador pode ver a Deus, e se Jesus será visto por todos, é apenas lógico concluir que esta passagem de fato será cumprida.
com a manifestação, com o aparecimento de Cristo, voltando entronizado como Rei do Universo, os ímpios então irão colher aquilo que plantaram. Quando nós olhamos para esse texto, nós devemos lembrar que este não é o destino que Deus tem preparado para nós. Nós que cremos na sua promessa e que aguardamos a sua vinda, temos a esperança de que seremos transformados, sem os defeitos, sem as dores, sem as doenças, sem a tendência para o mal. Cristo há de refazer tudo. Na verdade, o Apocalipse diz que Jesus irá impor sobre o universo uma nova ordem das coisas. As coisas antigas passaram e Ele há de fazê-las todas novas. Falamos já de dois grupos que serão receptores da consequência da volta de Jesus. Os justos vivos serão transformados, os ímpios vivos serão mortos. Mas e os justos que estiverem mortos? O apóstolo Paulo, refletindo aquilo que Cristo ensinou, também falou deles. E é isso que nós vemos na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 15 e 16. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ao mesmo tempo em que nós que estivermos vivos recebemos a recompensa da incorruptibilidade, da imortalidade, da glorificação, aqueles que descansaram crendo na promessa, os justos de todas as épocas, desde o primeiro justo morto, Abel, até o último que tiver descansado em Cristo, todos estes serão ressuscitados, incorruptíveis, aperfeiçoados, imortais. A morte já não terá mais consequências sobre eles. Ressuscitarão não como morreram. Lembram-se do grupo que eu mencionei, da ressurreição parcial? Aqueles que mataram e que julgaram a Jesus? Esses ressuscitam corruptíveis, do mesmo jeito que morreram. Mas esses aqui ressuscitam aperfeiçoados, com a imagem de Cristo refeita neles. Então, nós temos a informação de que os justos ressuscitam. Falando agora sobre os ímpios, nós entendemos também que para os ímpios mortos haverá uma consequência. A volta de Jesus trará também algo para eles. Leamos aí o Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. João, capítulo 5, versos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Só que nós precisamos de um texto que auxilie a compreensão deste. Se a gente lê esse texto isolado, parece que os dois grupos, de ímpios e de salvos, ressuscitam ao mesmo tempo e recebem a recompensa ao mesmo tempo. Porém, não é isso que está sendo ensinado lá em Apocalipse, capítulo 20, verso 5. Jesus aqui em João 5 resumiu a ressurreição dos ímpios e a ressurreição dos justos. Será um momento de receber galardão, mas ele não está ensinando que as duas coisas serão simultâneas. Apocalipse 20, verso 5, nos ajuda a compreender quanto tempo irá passar entre uma ressurreição e a outra ressurreição. Apocalipse 20, verso 5 diz assim: os restantes dos mortos, ou seja, os mortos ímpios, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, é a ressurreição da vida, a recompensa da restauração de todas as coisas. E a segunda ressurreição, a ressurreição do juízo, a ressurreição da morte, é aquela que irá anteceder o juízo final. Após o milênio, quando a cidade santa descer do céu, então esse grupo de ímpios irá também ressuscitar. O ensino bíblico é de que os ímpios permanecem nos sepulcros. Eles continuam na sepultura. E quando se cumprir o milênio, eles são então
ressuscitados para receberem o seu julgamento. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais preditos por Jesus para a sua vinda. Leiamos Lucas capítulo 21, versos 25 e 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra e angústia entre as nações, e em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Sinais que envolvem a natureza. Se nós olharmos o noticiário, nós vamos perceber que a crise ecológica no mundo está pior do que jamais esteve. As inundações, os tornados, a ameaça de tsunamis, terremotos de magnitude crescente, tudo isso tem assolado a Terra. Nosso planeta está fragilizado. Isso é consequência da ação pecaminosa do ser humano e também mostra que é chegada a hora dos juízos de Deus. Jesus deu esses sinais para que nós estivéssemos atentos, mas não são apenas estes sinais que a Bíblia apresenta para a volta de Jesus. Veja, por exemplo, aquilo que o apóstolo Pedro ensinou. Segunda carta que ele escreveu, 2 Pedro, capítulo 3, versos 13 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Pessoas que olham para todos os sinais da natureza e dizem: isso é normal, isso sempre aconteceu. Sempre teve terremoto, sempre teve inundação, sempre teve tornado. Mas eles não se atentam para o fato de que a frequência está aumentando, a intensidade está aumentando. Esses são chamados pela Bíblia de escarnecedores. Os escarnecedores não apareceriam apenas para além das portas do cristianismo, mas mesmo na igreja. Pessoas que desconfiam da promessa de Cristo, pessoas que não olham para o Evangelho e atentam para aquilo que ele ensina. Você já se deparou com algum escarnecedor? Alguma pessoa que não dava a mínima importância para o fato de que Jesus está voltando? Tudo isso que nós temos visto, de acordo com a profecia, são sinais do fim. Sinais da natureza, sinais na sociedade, sinais na própria igreja, tudo nos avisando de que Jesus está voltando. De fato, desde que os nossos antepassados descansaram, essa mensagem tem sido pregada. Muita gente já descansou crendo que Jesus iria voltar na sua própria geração. Mas quando nós olhamos para a situação do mundo, nós entendemos que de geração em geração as coisas têm ficado piores. Nós devemos tomar parte na pregação do Evangelho. Jesus disse que um dos sinais de sua volta seria a pregação do Evangelho a todo mundo. Mateus 24:14. Essa é uma obra que não depende de nós, mas é uma obra da qual nós podemos fazer parte. É benefício para nós. É bom para a gente fazer parte da pregação. Porque afinal de contas, como o próprio Jesus ensinou lá em Mateus 24, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Muitos tentam marcar datas para a volta de Jesus, ou para o fim do mundo. Recentemente, aí, no mês de setembro, nós tivemos mais uma data, onde se previu o fim do mundo. Foi a 4ª ou 5ª que eu já sobrevivi. Quando a gente olha para essas profecias humanas, que falham, que mentem, e as comparamos com as profecias da Bíblia, nós temos a certeza muito grande de que temos no céu um Pai que nos ama e que não nos deixou nas trevas. Nenhuma das profecias da Bíblia teve 1 milímetro de erro. Tudo foi cumprido na data certa, na hora certa, da forma correta. O próprio aparecimento de Cristo, Paulo diz em Gálatas que foi na plenitude do tempo. Deus tem um tempo certo para todas as coisas e no tempo presente, neste momento, Ele nos convida a tomarmos uma decisão. Se nós compreendemos que a volta de Jesus será visível, pessoal, literal, nós devemos então decidir hoje, pela graça de Cristo, fazer todo o preparo para aquele dia. Estejamos nós prontos.
Nós cremos que Jesus virá e queremos que isso aconteça na nossa geração. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Vamos encerrar com uma oração, então? Senhor Deus, muito obrigado pela promessa da breve volta de Cristo. Obrigado porque os ensinos de Jesus são claros sobre esse momento que nós tanto aguardamos. Mantenha em nosso coração viva a esperança, ajude-nos a ter uma decisão firme ao Teu lado, para que quando Cristo volte, nós possamos ser transformados à Tua imagem e semelhança, glorificados para viver por toda a eternidade. Dá-nos a Tua bênção e a Tua proteção em todos os momentos, em nome de Cristo. Amém.